Se você é psicóloga, produz conteúdo nas redes sociais e tá cansada de chegar assim, no meio da sua semana e não saber o que fazer, não saber o que postar, não ter ideia nenhuma, porque não conseguiu se planejar, não conseguiu se organizar, fica comigo aqui nesse vídeo, porque eu já passei muito por isso também. Eu sei que é angustiante, é desesperador a gente não conseguir fazer nada ou fazer qualquer coisa de qualquer jeito só pra falar que fez, só pra falar que postou. E por já ter passado muito por isso, eu desenvolvi uma forma de me planejar, um método que eu uso aqui, que se encaixa muito bem na minha rotina, para não passar mais por esse perrengue. Porque eu não sei se você já percebeu isso, mas quando faltam ideias assim, quando a gente não consegue se planejar antecipadamente, a gente se desmotiva ainda mais, porque já não é fácil criar conteúdo. E quando a gente fica dependente, né, do acaso, do dia em que a gente tiver alguma inspiração, da criatividade que talvez vai aparecer, aí é que a gente não consegue fazer mesmo. Basicamente, a segunda-feira é o dia mais importante da minha semana, porque é na segunda que eu vou me organizar, que eu vou me planejar para tudo o que eu tenho que fazer. Antes eu fazia todo esse planejamento no domingo, porque para mim fazia mais sentido ali adiantar as coisas, né? Porque na segunda-feira eu já começava o dia na correria, eu já tinha atendimento logo cedo e era o dia inteiro em atendimento. Então, para não acumular coisas, eu fazia no domingo. Mas aí começou a ficar meio chato, sabe? Porque chegava no domingo e eu já ficava um pouco ansiosa, assim, porque no final do dia eu ia ter que trabalhar pensando como seria a minha semana. Então, eu passei a ter uma sensação assim que, poxa, eu trabalho até de domingo, sabe? E aí eu me toquei que isso não estava me ajudando, não fazia muito bem pra mim, então eu mudei a minha agenda de atendimentos e eu deixei a segunda-feira mais livre. Praticamente, a segunda é o meu dia mais tranquilo da semana no sentido de atendimentos. Então hoje, 3 coisas principais precisam acontecer na segunda-feira. A primeira delas, e a mais importante, assim, a prioridade número 1, que vai determinar as outras, inclusive, é a minha organização da agenda de atendimentos. Toda segunda-feira, sem exceção, a primeira coisa que eu faço quando eu sento aqui na minha mesa às 8 horas da manhã é mandar mensagem para todas as minhas pacientes para confirmar os horários de terapia daquela semana. Ah, Letícia, mas os horários não são fixos, né? Você precisa falar com elas toda segunda? Preciso, porque a minha agenda muda muito por causa do nicho que eu atendo. Eu sou psicóloga de mães e mães têm uma agenda muito imprevisível. Não necessariamente ela vai conseguir deixar fixo ali comigo toda terça-feira às 2 horas da tarde. Muitas vezes a gente precisa conciliar o horário de terapia com os horários de médico, de vacina, de sono do bebê, o horário em que vai ter alguém em casa para que fique com o bebê para que ela possa fazer terapia, entende? Então assim, é uma rotina daquela mãe que muda muito e eu preciso me adaptar àquela rotina também. Então eu tenho sim algumas pacientes que são fixas, né, porque já tem isso mais previsível, e muitas outras que toda segunda a gente precisa combinar. Eu faço os meus atendimentos pelo Google Meet, então eu uso a agenda do Google mesmo para fazer todo esse controle. Porém, eu tenho uma plataforma de prontuários, né, onde eu organizo os meus prontuários, que faz essa integração com o Google também. Então, depois que eu lanço ali no calendário, todos esses horários também vão subir lá na minha agenda dentro dessa plataforma que eu uso. Depois de definir a minha agenda, depois que eu conseguir visualizar como vai ficar toda a minha semana, quais dias que eu tô mais apertada, né, que eu tenho mais atendimentos, aí eu vou para a prioridade número 2. Eu vou pensar na produção de conteúdo. Então, eu vou organizar todos os meus posts da semana. E quando eu falo sobre planejar esse conteúdo, é planejar mesmo. É definir o que eu quero postar, o que eu quero falar, qual vai ser o tema. Eu vou definir qual vai ser a arte, né? E quem vai fazer essa arte, se eu mesma consigo fazer através do Canva ou pelo próprio Instagram, porque dá pra gente usar bastante ali as ferramentas do próprio Instagram, fica muito legal também. Ou se eu vou delegar essa arte, né? Eu vou pedir pra uma outra pessoa fazer pra mim. Quais serão os reels que eu vou postar? Então, eu preciso escrever qual vai ser o roteiro, eu preciso gravar, em que momento eu vou gravar. Por isso que é tão importante eu ter a minha agenda definida, porque é nas brechas, né, nas janelas ali que eu vou tendo durante a semana, entre um atendimento ou outro, é quando eu vou conseguir planejar a gravação dos meus conteúdos. Então, se eu vou postar, sei lá, 2 reels gravados, né, eu falando, em que momento eu vou conseguir gravar esses 2 vídeos, né? E além de planejar, eu já desenvolvo aquele conteúdo. Se eu não faço isso, gente, se eu não desenvolvo aquele conteúdo naquele momento, logo na segunda-feira, provavelmente eu não vou postar. Então, se é um carrossel que eu pensei, eu já tenho que escrever o carrossel, eu já tenho que deixar ele pronto, praticamente. Porque às vezes as coisas se enrolam, né? Alguma coisa dá errado, um atendimento atrasa. Então, para evitar que algum imprevisto me atrapalhe de postar alguma coisa, eu tenho que deixar tudo pronto na segunda. Então, eu penso, planejo o conteúdo, mas já preciso desenvolver esse conteúdo para ele ficar pronto. E aí eu consigo ficar mais tranquila, não vai dar aquela dor de barriga, aquela correria de ter uma ideia legal para postar,
planejar, mas não ter o conteúdo pronto para fazer isso. Para fazer essa organização, eu uso uma ferramenta chamada Miro. E dentro desse Miro eu tenho um calendário onde eu faço a minha programação semanal. O calendário é mensal para eu conseguir enxergar o mês inteiro, mas o planejamento, a organização é semanal. E eu optei fazer esse planejamento semanalmente, tá? Mas é ainda melhor se você conseguir fazer isso de forma quinzenal. Às vezes eu consigo planejar conteúdo para 2 semanas, mas quando tem alguma coisa diferente acontecendo naquele mês, quando tem alguma data diferente. Por exemplo, essa semana nós temos o Dia dos Namorados. Então, na segunda-feira retrasada, eu planejei os conteúdos para aquela semana e para essa semana também. Porque como eu já tinha ali previsto, né, Dia dos Namorados, eu quero falar sobre relacionamento, então ficou mais fácil para eu conseguir pensar em conteúdos ali para 2 semanas. Mas se eu não consigo fazer isso, o que é na grande maioria das vezes, eu planejo semanalmente mesmo e tá tudo certo. Já ouvi muitas pessoas falando, né, para planejar o conteúdo para um mês inteiro. Acho isso incrível, quero chegar nesse nível algum dia, mas ainda não estou nele, tá? Então eu faço aquilo que eu consigo que se encaixe na minha rotina, que é semanal e funciona. Tentem usar essa plataforma que eu falei pra vocês. Ela é de graça, é bem intuitiva também, tem várias funcionalidades ali dentro, pode te ajudar de várias e várias formas. E aí depois que eu concluí a prioridade número 2, que é a organização e o planejamento dos conteúdos, eu vou para a prioridade número 3. E ela só vai acontecer se der tempo na própria segunda. Se não der, eu consigo ir me virando com ela durante a semana, nas janelas, nas brechas que eu vou tendo ali dos atendimentos, que é a organização e a atualização dos meus prontuários. E eu não sei você, minha amiga, mas eu sou uma pessoa muito preocupada com prontuário, em deixar sempre muito organizado, em deixar todas as anotações ali, em tentar não pular alguma anotação, não esquecer alguma coisa. Eu já falei aqui no outro vídeo pra vocês, eu tenho mais de 30 pacientes, então eu preciso manter uma boa organização de prontuários para eu não me perder. Então eu tento fazer toda essa atualização, todas as evoluções, todos os meus estudos ali logo na segunda-feira. E quando eu falo sobre priorizar os prontuários, é no sentido de priorizar mesmo as evoluções e os estudos. Mas, de qualquer forma, ao final de cada sessão, eu já faço as anotações principais. E para isso, para facilitar a minha vida nesse sentido, eu uso o Clarity, que é uma plataforma de organização de prontuários. Depois eu vou fazer um vídeo só do Clarity para te explicar, mas é a plataforma mais simples, mais rápida, mais fácil para fazer as anotações, para acessar as anotações, e isso me ajuda, me facilita muito no dia a dia. Você imagina, né? Uma agenda cheia de atendimentos na semana inteira, eu preciso de alguma coisa que seja prática para mim. E essa plataforma tem várias outras facilidades também. É para sua clínica de forma completa, né? Para sua organização de clínica de uma maneira geral. Então, basicamente, eu me organizo toda segunda-feira com 3 prioridades. A primeira é fazer a minha agenda de atendimentos. A segunda é definir todo o meu conteúdo daquela semana, produzir aquele conteúdo, desenvolver aquele conteúdo, deixar tudo muito prontinho para eu só postar. E a terceira prioridade é fazer a atualização, a organização da minha clínica de uma forma geral, principalmente relacionado aos meus prontuários. Depois você deixa aqui nos comentários o que você achou desse conteúdo, né, de tudo isso que eu falei aqui, se te ajudou de alguma maneira, se te trouxe alguma outra ideia também para você conseguir se planejar, ou o que você faz de diferente que talvez a gente consiga aplicar também. Deixa aqui pra gente saber. Logo, logo a gente se encontra de novo no próximo vídeo, tá? Até mais!